Essa é uma tradução gratuita, elaborada e disponibilizada pela equipe da Fantasy Translate. Five Nights at Freddy's, Fazbear do Terror, livro 1, na piscina. Epílogo, o fantasma remendado. Apoiando os pés numa gaveta aberta, o detetive Larson se recostou em sua cadeira de madeira. Aquele seu típico rangido soou estranhamente alto na ausência de todo o caos do período diurno, já comum nas delegacias. O escritório estava entulhado com 12 mesas, o dobro de cadeiras, o triplo de computadores, monitores e impressoras, um punhado de quadros de avisos e escrivaninhas, e a máquina de café defeituosa entulhada mais ao canto. E embora cuspisse um café abismal, a máquina fazia um zunido musical, que alguns dos detetives achavam parecido com a cavalgada das valquírias. Naquele momento, estava em meio a um de seus crescendos mais estridentes. Larson sacudiu a cabeça. Só agora notava quão deprimente era o lugar quando todo mundo já fora embora. Como aquelas horas, já tão tarde da noite naquela segunda-feira. Ele também já devia ter ido embora, mas não estava com pressa de voltar para o seu apartamento vazio, desde que sua esposa, Angela, o deixou, pedindo divórcio e embarcou numa missão para que ele visse seu filho de 7 anos. Ryan, o mínimo possível. Larson já não via mais o porquê ir para casa. Sua casa não era o seu lar. Era um dormitório de 2 quartos que, de acordo com Ryan, cheirava a picles e tinha o carpete mais feio do mundo. Tinha dito a si mesmo que ficaria até tarde para colocar os relatórios em dia, mas só o que estava fazendo era ficar ali sentado com pena de si mesmo. Ele era mesmo o pai terrível que Angela o acusava de ser. Claro, o trabalho lhe forçava a perder vários dos jogos e eventos da escola de Ryan. Sim, ele quebrara várias promessas que fizeram para seu filho. Eu volto para casa a tempo de batermos uma bola, Ryan. Virava. Desculpa, tenho um novo caso. Vou te levar para acampar no fim de semana. Virava. Desculpa, o delegado precisa de mim. Ele é seu filho, Everett. Angela ficava dizendo antes de ir embora. Não pode ficar em segundo plano. Deve ser o motivo da sua existência, não algo para que você um dia vai ter tempo. Angela não entendia. Ele amava o seu filho, é claro, mas aquele trabalho não era só um trabalho. Ele definitivamente estava com pena de si mesmo, o que não era a melhor forma de usar o seu tempo. Larson se ajeitou, tentando encontrar a posição confortável em que sua cadeira sempre estava lhe fugindo. Olhou em volta para o local onde passara 2/3 de sua vida nos últimos 5 anos. Era mesmo uma sala triste, paredes beges encardidas, lâmpadas fluorescentes que não paravam de piscar, um piso de linóleo cinza desgastado, toda aquela mobília perpetuamente desordenada. Detetives são mesmo tão humildes que merecem um ambiente como esse ou só estão sempre ocupados demais para fazer algo a respeito? Larson desviou o olhar para a fileira de janelas estreitas que acompanhavam a parede externa da sala. Mas ao final, notou uma videira pequena e delgada crescendo pelo vão entre o batente da janela e o vidro sujo, por onde entrava o brilho amarelo e enjoativo de um poste na rua. Olha se não é o meu filho da mãe favorito. Larson suprimiu um grunhido. Era o que ganhava por não ir para casa. Chefe, disse ele. O delegado Monahan passou serpenteando por entre as mesas vazias, franzindo o nariz quando passou pelo monumento à porquice do detetive Powell. O que é este cheiro? O delegado desviou o olhar para a pilha de papeladas e potes de comida vazios. Não sei, não quero saber. De onde Larson estava sentado, o escritório cheirava a desinfetante. Seu parceiro, o detetive Roberts, cuja mesa ficava de frente para o pequeno domínio de Larson, borrifava aquela coisa incessantemente para massacrar o que quer que fosse o que parecia ter morrido na mesa de Powell. O delegado apoiou o pé numa cadeira, a mais que havia junto à mesa de Larson. Então lhe estendeu um envelope. Larson olhou para ele. Tinha uma fonte suspeita de que não gostaria do que estava dentro. Então não se mexeu para pegá-lo. O delegado tirou o envelope em cima da pasta verde manchada de Larson. Ele pousou ao lado de uma fileira de lápis recém-apontados que Larson havia alinhado no tédio da noite. O fantasma remendado.
disse o delegado. Ninguém mais quer. E eu não quero. É pesado. A palavra soou exatamente assim quando dita pelo delegado. Um homem baixinho, de cabelos prematuramente grisalhos. O delegado sempre deixara claro, já no início da carreira, de que seu tamanho e a cor do seu cabelo nada tinham a ver com sua habilidade de descer a porrada. Ele não era grande, mas podia fazer o mesmo que qualquer homenzarrão por aí. E ele soava como um homenzarrão, com uma voz alta e grave com a qual você não discutia, a menos que absolutamente necessário. Para Larson, era necessário. Ele não queria ver o que tinha no envelope. O fantasma remendado é uma lenda urbana, protestou Larson, ainda sem tocar no envelope, como se fosse um grande verme se arrastando ao lado de seu pé. Não mais, ficou sabendo da última. Era evidente que o delegado Monahan não daria ouvidos à sua oposição. Larson suspirou. Como podia não ter ficado? Estava em todos os noticiários e o público estava exigindo respostas. Uma adolescente local, Sarah qualquer coisa, desaparecera uma semana antes e os detetives designados para o caso. Não, Larson, que deu graças por ter alguns favores a cobrar. Tinham várias de dezenas de testemunhas que alegavam que a garota se tornara lixo bem na frente de seus olhos. Vale dizer que as testemunhas eram crianças que estudavam numa escola pública, nem sempre as maiores disseminadoras da verdade. Mas, nesse caso, seus relatos tinham um certo tom de verdade e de veracidade, apesar do conteúdo estranho. Fiquei, admitiu Larson. Não dá para entender porcaria nenhuma, eu sei. Mas essa manhã, levamos boa parte das testemunhas para ver um psicólogo. Foi confirmado que as testemunhas acreditam no que estão dizendo. O mesmo vale para as pessoas que viram o fantasma remendado. Larson revirou os olhos e então disse numa voz profunda: uma estranha figura encapuzada vagando pelas ruas. Ele voltou à sua voz normal. O quê? Eu dormi e acordei num filme de terror. O chefe bufou e indicou o envelope com um movimento do queixo quadrado. Você não ouviu a melhor parte. Abre. Larson respirou fundo e pôs os pés no chão. Ele inclinou a cadeira para frente. Ela rangeu novamente, dessa vez mais alto, como se também não tivesse o menor interesse no fantasma remendado e precisasse expressar a sua própria objeção. Larson pegou o envelope, tirando um grande maço de papéis de dentro. Ele folheou uma série de depoimentos das testemunhas, assim como as alegações das crianças e os relatos das testemunhas que pareciam todos muito semelhantes, com uma abundância de detalhes que reduziriam a probabilidade de ser um trote. O fantasma remendado, disse uma testemunha. Era uma figura envolta numa espécie de manto, capa ou de capuz. Tinha um caminhar trôpego, um completo desinteresse por outras pessoas, a menos que fosse incomodado, e uma obsessão por caçambas e latas de lixo. Costumava ser visto arrastando saco de lixos, cheios de sabe Deus o que. Ele já ouvira falar daquilo tudo antes. Ele e a maioria dos outros detetives determinaram que se tratava de uma grande farsa. Colocando os depoimentos das testemunhas de lado, Larson examinou as próximas folhas do envelope. Eram todos relatórios de mortes suspeitas. Larson manteve o rosto sem qualquer expressão enquanto lia, e ficou feliz pelo delegado não poder ver o calafrio de pavor que atravessou suas terminações nervosas. Sentiu como se aqueles relatórios tivessem jogado uma pedra no oceano de vida e o impacto agora estava criando ondas que se movia inexoravelmente em direção a um futuro do qual ele não ia gostar. Larson folheou o maço. 5 corpos definhados com... Ele abaixou o olhar e leu a folha de cima do relatório. Olhos que sangravam preto pelos laterais do rosto. Mais disso, a causa da morte não era nova para Larson, infelizmente, mas ele só soubera de uma vítima, e não sabia que tinha algo a ver com o fantasma remendado. O delegado Monahan deu de ombros. Larson leu com mais atenção.
2 dos homens encontrados mortos tinham antecedentes criminais impressionantes. Larson reconheceu um dos sujeitos. Havia prendido por assalto há alguns anos antes. Ele separou os 2 relatórios e deu um tapinha neles. Aposto que esses 2 tentaram surrupiar o cara. O delegado, que finalmente se sentou na cadeira de visita de Larson, assentiu. Concordo. Ele se inclinou para a frente e apontou uma pilha de fotografias que Larson ainda não havia visto. Deu uma olhada nesses. Ficava próxima dos locais onde o fantasma remendado fora visto. Ele estreitou os olhos quando passou por uma que mostrava a figura puxando o que parecia o torso de um manequim de caçamba de lixo. O que diabos ele está fazendo? O delegado não respondeu. Larson continuou examinando as fotos. Ele parou outra vez, embaixo do capuz do que talvez parecia um grande sobretudo. Um rosto branco e volumoso olhava a noite adentro. Larson enrijeceu o corpo para não recuar. Ele quis soltar a foto e se afastar o máximo possível da mesa, mas não fez isso. Ficou apenas olhando para o rosto macabro e se concentrou em normalizar a respiração. Não ia deixar que aquela loucura o abalasse, ainda mais na frente do delegado. O rosto não era um rosto, ou pelo menos não era um rosto humano, a menos que fosse um rosto humano ferido, coberto de ataduras talvez. Mas parecia uma máscara. O rosto era redondo, suas feições desenhadas sobre a superfície branca e curva, aparentemente feitas com uma caneta permanente preta. As feições escuras pareciam a obra de uma criança. Larson deliberadamente relaxou os ombros, os quais notou que já estavam quase chegando à altura das orelhas. É só uma máscara, idiota, disse a si mesmo. Larson ergueu o olhar para o delegado Monahan. Uma máscara? Sei tanto quanto você. Larson olhou novamente para o rosto. Tinha olhos escuros, um dos quais parecia um buraco negro, e uma boca macabra, com um dente faltando e algo preso em meio que ainda tinha na frente. Aquilo eram marcas de sangue em volta da boca? Conseguimos uma identificação. O delegado juntou os lábios finos no que deveria ser um sorriso. Ele gostava de jogar bombas. Uma identificação do quê? Dessa coisa? Larson apontou para o rosto borrado e bizarro. O chefe assentiu. E você não vai acreditar onde foi que arranjamos.